Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. O Facicani traz duas informações bombásticas aí. Será que o Wendel pode pintar no Palmeiras? E o Maurício, será que vai embora? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Já que os caras estão dormindo lá no Palmeiras, alguém tem que acordar aqui, então as fraldas estão mais pesadas. Enfim, segundo informação aqui do nosso companheiro do R7, Jorge Nicola, o Palmeiras negocia 2 nomes com o Zenit. Um deles que a gente já trouxe a informação aqui desde o ano passado, informação nossa aqui, exclusiva do Link Sport Clube, Link Alviverde, agora canal do Facicani, que foi o Nino. Tá em novembro, você ouviu em novembro do ano passado essa história aqui. Só puxar na live, o bom é que a gente prova tudo aqui, né? O outro nome é um velho conhecido desse mercado da bola do Palmeiras. Não é o Claudinho, graças a Deus, que ninguém quer esse Claudinho. Sabe? O outro jogador também que, pra mim, é super valorizado. Enfim, tá? Ainda fez o que fez com o Palmeiras. É o volante Wendel, que em 2023, quando o Palmeiras, antes de contratar o Aníbal Moreno, o Palmeiras negociou com o Zenit, em 2023, pelo Wendel. Só que o Palmeiras foi conversar com o cara na alta, no hype no Zenit, e o Zenit mandou o Palmeiras às favas porque a proposta do Palmeiras foi ridícula. Os caras queriam 22 milhões, o Palmeiras ofereceu 12. Não adianta, esquece, 10 a menos, não teve negócio. Passa-se o tempo, ano passado o Wendel acerta com o Botafogo surpreendentemente e depois o negócio não dá certo. Desfaz o negócio, que eu não sei o porquê. O que aconteceu, se o cara tava machucado, se não passou no exame médico, eu não sei o que aconteceu. Até agora tá muito mal explicada essa história. Ou seja, já era um sinal de que o prestígio do Wendel no Zenit deixou de ser aquele intocável, que o jogador passou a ser um negociável. Agora, segundo o Nicola, o Palmeiras olha para o Fabinho, fez a proposta de pré-contrato ao Fabinho, que esse não vai custar nada aos cofres, e estaria negociando o Nino com o Wendel e tentando casar um jogador com o Zenit. Almada? Não, casar um jogador do Palmeiras pra ir pra lá. Tá bom. Essa informação eu não tenho, confesso. Essa pra mim é uma novidade. Então eu tô deixando aqui, segundo o Nicola, que o Palmeiras fez o pré-contrato. Mas essa nós já tínhamos trazido, do Fabinho, na conversa confirmada aqui com o Borim. A do Nino tá bem encaminhada, o Palmeiras bateu 14 milhões lá no Zenit e tá tentando compor negócio com o jogador. O Palmeiras já deu, ou já abriu mão, nessas informações que eu tenho, dos tais 4 milhões que ele teria a receber da venda do John do Bragantino para o Zenit. Mas essa venda do John para o Zenit foi um achado para o Palmeiras, hein? John não rendeu nada com a camisa do Palmeiras, muitos chamavam ele de bagre. Um jogador que era muito promissor quando veio da base do Palmeiras, mas no profissional do Verdão não conseguiu desencantar, não jogou nada. E depois que o Palmeiras vendeu ele para a equipe do Red Bull Bragantino, o Palmeiras conseguiu uma boa grana com a venda do Red Bull para a equipe do Zenit, né, galera? Porque o Palmeiras tinha uma parcela. Então tudo isso tá casado nessa brincadeira toda. A pergunta que fica é, esse cara aí da tela, o Wendel, chega pra ser uma solução justa e capaz de camisa 5? Eu respondo pra vocês. O Wendel é exatamente das mesmas características do Danilo. É um baita jogador, infelizmente ficou muito preso no futebol da Rússia. Pra mim tinha mercado até pra ir pra Europa e o Zenit bateu o pé, nunca quis vendê-lo, porque o Zenit não precisa de dinheiro. E é um atleta que, com 28 anos ainda, pode chegar e jogar muita bola. O Botafogo só contratou o Danilo ano passado porque não deu certo a negociação com o Wendel. Não ia ter Danilo no Botafogo se tivesse o Wendel por lá. Porque são das mesmas características. O Wendel é o camisa 5 que joga de 8. Então é um jogador que, pra mim, eu gosto muito do futebol dele. Por que eu parei de falar do Wendel? Porque, pra mim, o Palmeiras e, obviamente, o Zenit nunca tinham mais nenhum interesse um contra o outro de tentar fazer esse negócio. Porém, na informação do Nicola, o Palmeiras está tentando casar essa negociação. Com quem que o Palmeiras está tentando
vender pro Zenit, pode ser um dos garotos, pode ser um Riquelme, sei lá, o Luigi, que vá com Deus também. Se for o Riquelme Felipe, o Luigi, vai tu. Ó, eu levo o Igor. Até eu ajudo levar no aeroporto, se for pra negociar aí o Jefité também. O Palmeiras tinha que tentar fazer um negócio. O Jefité é difícil, os russos querendo não são bobos, né? Agora falando sério, mas o Luigi aí seria uma boa, empurrar o Luigi, empurrar o Riquelme aí pelo Wendel, que pra mim é um bom jogador, mas eu continuo preferindo o Danilo. E você, torcedor, prefere o Danilo ou o Wendel? Como da base, não tem ninguém ali que eu destaque grande. Eu, o Benedetti junto. Eu Caixa o Benedetti ali, pelo amor de Deus. A gente casa aqui, nós dois aqui. Eu, Lugó, a gente casa uma vaquinha, um avião fretado pra levar tudo junto. Te leva eles pra lá. Põe o Benedetti de brinde, põe o Benedetti junto. Vai o Benedetti, vai o Riquelme, vai o Luigi. E se puder encaixar, Jefité pode ir junto. Sousa, põe o Sousa. Vai junto. Todo mundo, pode ir embora. Vai 5 pelo Wendel. Isso. Nessa negociação. Igual a negociação. O Grêmio lá. Não, a negociação porque teve uma boa. A do Corinthians com o Yuri Alberto. Deram 4 bagres e veio o Yuri Alberto. Isso. Entendeu? Então, manda uns bagres pra lá. Então, o Mantuan tá lá, Duqueiroz, foi aquele Pedro, foi o outro que foi também. Robert Renan, né? Robert Renan. O Corinthians mandou um monte de bagre e pegou o Yuri Alberto, que é bom jogador. Ele perde os golzinhos dele lá, mas eu queria no O Palmeiras. Corinthians tá sofrendo por causa da ausência do Yuri Alberto. Eu gosto. Ele perde os gols dele, mas ele é bom jogador. Mas se ele faz os gols que ele perde, ele ia ser um artilheiro. Pô, exatamente. Vai perder, mas eu gosto dele. Eu acho que é um cara... No Palmeiras jogaria. No Palmeiras jogaria o Yuri Alberto. Com o Abel, não sei, viu? Não, pra mim ele... Exatamente o que o Lugó falou ali. Com o Abel, galera, olha... Desculpa falar, mas eu não tenho confiança aí. Não tenho esperança que o Abel consiga fazer esse time do Palmeiras jogar. Pode chegar o Wendel, pode chegar o Danilo, pode chegar o Cristiano Ronaldo, quem for. Eu já perdi a esperança. Eu já joguei a toalha. Não confio mais no Abel. Seria banco do Flaco e do Vitor, mas seria um bom Não, eu tô dizendo que com o Abel e o Roberto seria lateral direito, hein? Não é de duvidar. Olha, o Yuri Alberto é um jogador bem polêmico. Mas ele é bem melhor que o Vitor. O Vitor Roque é muito mais jogador que ele. Hoje, na fase diferente. Eu acho que ele é mais comparável ao Flaco, o Yuri Alberto. Eu também sou mais o Flaco. Hoje não dá pra tirar o Flaco Lopes. Hoje não dá. Vamos admitir. Temos que admitir, o Flaco Lopes deixou de ser um caneludo e passou a ser... O Flaco Lopes mudou de bagre pra camarão. Ele virou um camarão. Bagre virou camarão. Finalmente o Abel conseguiu transformar, virou um camarão, bagre num camarão. Camarão sete barba. Camarão sete barba pistolaço, entendeu? Lá ele, é isso aí, virou um camarão pistolaço, entendeu? Tá resolvendo tudo, porque só ele pra resolver também. Mas, meus amigos, é o seguinte, essa é a informação. O Nino está chegando depois da Copa, segundo informações aí, não só que a gente trouxe semana passada aqui, eu com a Vicky, com o Borim que veio aqui, mas segundo o portal R7, o Wendel vai chegar junto com o Nino. Vai chegar na mesma bagagem. Ah, e tem um detalhe maior, que eu esqueci também que a gente tava aqui na thumb, que muita gente perguntou aqui, tá me cobrando, então vamos trazer. Emissários vieram... Se liga só agora na informação que o Vassicano vai trazer sobre o Maurício, galera, que até que tá jogando mais ou menos esse ano com a camisa do Palmeiras. Se liga só. O Brasil para observar o Maurício. Emissários. Não se sabe de onde, mas querem contratar o Maurício. O que eu ouvi no Palmeiras. O Maurício é um jogador que dificilmente o Palmeiras vai fazer negócio depois da Copa. Eu já acho o contrário. O Maurício chegou a uma proposta igual que o Palmeiras pagou, vende. Vende. Jogador bem comum. E outra coisa, mete o Maurício no negócio do Zenit. É isso. Ou traz o Almada, tenta trazer o Almada. É que o Atlético de Madrid não vai querer o Maurício, né? Será que não? Será que não dá? Aí também não dá. Seleção, o Johnny, ele tá na seleção paraguaia, foi convocado agora. E o Johnny joga lá. Jogavam junto no Inter, Johnny e Maurício, repete a dupla. Enfim, mas... Mete o Maurício em negociação. Ah, se tiver que dar o Maurício, mais uma grana, o Wendel Nino. Aproveita a valorização dele de ter ele pra uma Copa do Mundo. Exato. Chegou o momento. Faça negócio, Palmeiras. Se chegar a proposta pelo Maurício, vende. Vic Pinheiro, depois da Copa, sim ou não? Chegou proposta, senhorita, vende o Maurício? Sim. Por quê? Porque ele é um jogador que tem uma certa qualidade, que compõe bem o elenco, porém a saída dele entra e caixa pra você trazer um jogador mais completo.
e principalmente com mais personalidade. Eu não acho o Maurício horrível e descartável, só que numa situação de venda eu acho ele bem mais favorável aí pra você abrir espaços pra um jogador, mas aí tem que ir no mercado assertivo, né? Não adianta você também ir lá no futebol da Escócia, do Egito. Agora ela tocou num detalhe que é bem engraçado mesmo. O Palmeiras vai lá cada lugar que o Palmeiras vai atrás de jogador. É na Austrália, é na Escócia. O Palmeiras trouxe o GFT lá da Escócia, né, galera? Então é brincadeira esse jeito do Palmeiras mapear o mercado aí. São muito burros, essa é a verdade. Essa diretoria do Palmeiras tem hora que é muito burra. Essa é mais pura verdade. Não adianta também negociar o Maurício, que pra mim não é nenhum craque. Está jogando até que bem este ano. Mas se for pra tirar o Maurício e contratar um pior do que ele, então fica com ele, né, galera? Fica com ele mesmo. Dito, não sei das quantas, e trazer esse jogador, velho. Eu acho que o Maurício é um jogador bem mediano. Eu acho que tem feito até bons jogos pelo Palmeiras. Não tem sido um dos piores do time, mas é aquele jogador nota 6,5 que pouco vai chegar a ser um grande jogador. É o que ele produz. Eu acho que o Maurício chegou no limite de produção que ele pode entregar pro Palmeiras, ele já chegou. Assim, então, pra elenco é ótimo, mas se chegar pra vender, é melhor. É um jogador pra compor elenco. Mas pra compor elenco, eu acho que o Palmeiras precisa de galgar um jogador melhor. E o Palmeiras, você concorda com a Vicky, precisa se desfazer de alguns jogadores pra liberar o quarto, né? Precisa liberar o espaço pra poder trazer jogadores mais qualidade. Maurício rodou 6,5 e aproveita, Palmeiras, essa convocação dele, que se naturalizou Paraguai, foi convocado hoje, pra poder vender ele. Amarra uma fitinha vermelha e tchau, Maurício. Aproveita pra negociar o Maurício no meio do ano. Que, atenção, esse mercado da bola pode ficar agitado. Palmeiras, o que você acha de Wendel? É o cara, entre o Wendel, entre Fabinho. Segundo o portal R7 aqui, o Wendel vai entrar no negócio junto com o Nino e o Palmeiras fez também a proposta de pré-contrato que ainda não assinou, com razão, que se eu sou o Fabinho eu seguro, acho que o cara pode se valorizar depois da Copa do Mundo, pedir o que ele quiser, para esse jogador do Al Ittihad. 1.500 likes. O Palmeiras tá fechando o patrocínio de 30 milhas, que é com a montadora chinesa lá, Como é que é? Lip Motors. Lip Motors. Enfim, vem no lugar da outra lá que quebrou. Pelo menos essa não quebra. Se tem uma coisa hoje que tá vendendo, que bom, que continue assim, são os bons carros, os chineses estão vindo com tecnologia, tal, não sei o que, essa Lip Motor aí parece que chegou pra arrebentar com a boca no balão. Tudo bem, pode trazer mais patrocínio, o Palmeiras pode ter muita grana, o Palmeiras é o segundo time mais rico do Brasil, só perde para o Flamengo, mas não adianta, galera. O Palmeiras tem dinheiro, trouxe bons jogadores esse ano, mas o problema do Palmeiras, galera, é o técnico. Essa é verdade, galera. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O problema do Palmeiras é o técnico. Não consegue fazer ninguém jogar. John Arias é um ótimo jogador, não tá conseguindo fazer o cara jogar. Até o próprio Marlon Freitas aí caiu de produção com o Abel Ferreira. É brincadeira o que esse treinador tá fazendo com o Palmeiras, galera. É brincadeira. Pra mim já deu. Mas é o seguinte, dessa grana, o que realmente pode fazer diferença pro Palmeiras nesses próximos meses? Olha, eu como acho que o Abel, mas tem que contratar, acho que é urgente um zagueiro. O Palmeiras precisa contratar um zagueiro e um camisa 5. Acho que é o Palmeiras mais precisa hoje. E cobrar o Abel. Eu acho que a partir do momento que o Palmeiras tiver todo o elenco completo, composto de jogador de qualidade, aí toda a cobrança tem que ir pro Abel. Então eu acho que é um zagueiro urgente, que eu acho que já passou da hora, e um camisa 5. Acho que essas duas posições o Palmeiras consegue ter um elenco homogêneo e brigar por título sair. Mas o Abel tem que fazer o Palmeiras produzir mais, que é o que não está acontecendo. Eu não sei se só 2 jogadores já era para o Palmeiras estar produzindo muito mais. Logicamente eu concordo que se trouxer um camisa 5, vai potencializar o que a Vila está colocando, né? Potencializa o Marlon, potencializa o Andréas Pereira, mas eu acho que os times que o Palmeiras tem enfrentado no Campeonato Brasileiro já era suficiente para esse elenco atual estar produzindo mais. Mas eu acho que um zagueiro e um camisa 5, o Palmeiras melhora muito a qualidade do elenco. São 5 milhões de euros por ano, dona Vicky. 5 milhões de euros por ano aí, vai ajudar muito o Palmeiras, dá pra trazer um zagueiro, né? Um lateral, de repente aí, pra mim o Palmeiras precisa muito de mais um zagueiro, porque agora só com o Murilo machucado aí tá complicado, até o Nino chegar. Agora a lateral do Palmeiras precisa urgentemente, né? Vamos falar bem a verdade. Lateral direito e lateral esquerdo, porque quando o Piquerez não está, esse GFT aí, pelo amor de Deus. Vamos ver se o Arthur consegue continuar aí demonstrando bom futebol, porque jogou bem o garoto. Pra mim, o garoto não comprometeu aí no jogo contra o Mirassol. Não, é um dinheiro...
o dinheirinho que Um dá. draftezinho, né? Ah, então, aí tá vendo? Mas vai dar um Lucas Veríssimo. Exatamente. Dá um Lucas Veríssimo. Isso. Que foi 4 milhões e meio. Ainda sobrava uma merreca. Dá um Renan Lodge, que foi 6. Ah, o Renan Lodge, então. É isso que eu falo, é a falta de assertividade do Palmeiras. A falta também de bom senso, de inteligência. Não é possível que ninguém vê isso, cara. Que vê um Danilo dando sopa no mercado e você não pensa, vou investir todo o meu dinheiro aqui no Danilo. Enfim, é isso que eu fico maluca. Pois é, Danilo convocado para a seleção brasileira. Botafogo não quer vender o Danilo. O Palmeiras também dorme no ponto pra caramba. Então, por isso que ele tá mirando esse esforço. Lembrando o seguinte, tá? O Fabinho é o plano A do Palmeiras para primeiro volante. Agora tem informação de que parece que estão convencendo o Abel ali, de que pode ter um plano B, que pode ficar mais caro que a encomenda, não sei o que lá. Então, que bom. Acho que seriam duas excelentes opções. O Wendel chega para mim. Se o Palmeiras conseguir trazer para mudar esse semblante à frente da zaga, o Wendel pode jogar... Se bem que o Wendel, é o que eu falei, ele é um 8 que joga de 5. O Marlon Freitas é um 8 que só joga de 8. O Andrés Pereira é um 8 que tem que jogar de 10. Ou um 10 que é improvisado como 8. Esses caras não são 5. O Wendel marca mais que eles. Tá? Um cara que joga mais na região intermediária. Só que é o seguinte, nos últimos tempos, no Zenit, o Wendel joga ao lado do Barrios, aquele colombiano que jogava no Boca. Que aquele é um volantão tradicional, camisa 5 mesmo. Então ele reveza com o cara. O Wendel tá jogando no Zenit numa espécie de um Zé Rafael. Na função, tá? Não na qualidade técnica. Ele é mais habilidoso, chega mais à frente, mais criativo que o Zé Rafael. É uma posição completamente diferente. Mas ele pode jogar de 5. Por isso que aí eu tenho um pouquinho, só uma ressalva e falar assim, pô, ele joga ali. Porque você pega o mapa de calor do Danilo, que a gente pede tanto, e do Wendel, é a mesma coisa. Desculpa, mas eu discordo, Facicani. Eu acho o Danilo mais jogador do que o Wendel. Se fosse pra mim contratar e escolher entre Danilo, Fabinho e o Wendel, com certeza eu escolheria o Danilo. E você, torcedor? Qual desses três aí você gostaria no Palmeiras? Gostaria de o Danilo de volta? Será que o Danilo não seria a melhor opção? Pra mim o Danilo é mais, por ser mais novo também, é mais jogador entre esses dois aí. São os mesmos movimentos em campo, um pelo Zenit e outro pelo Botafogo. O Fabinho que já tem um movimento um pouquinho mais travado, ele passa muito pouco do meio campo. O Fabinho já fica no meio campo pra trás, até porque ele faz mais vezes pra cobrir lateral. Acho que um cenário perfeito seria trazer os dois, porque aí você trabalha com o Wendel, com o Fabinho, aí você faz um quarteto de meio campo, Andrés, Marlon Freitas, Fabinho e Wendel. Pô, joga num 4-4-2, Vitor Roque, Arias e fica com um baita time, sabendo que pode ir embora um Flaco Lopes da vida. Mas é o que eu falei, eu só acredito se tratando de Palmeiras vendo, meus amigos. Exatamente, Clara. Eu só acredito quando chegar mesmo e assinar o contrato, porque a gente sabe como que é essa diretoria do Palmeiras. Tudo é uma novela no Palmeiras. E esse Wendel já é uma novela antiga. O Palmeiras já tentou contratar esse jogador o ano passado, se não me engano, né? O Palmeiras não conseguiu contratar. Mas se ele vier junto com o Nino, para mim será duas grandes contratações. Só que fica uma incógnita. O Palmeiras vai se reforçar bem mais. E, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras vai ficar um timaço no papel. Agora, o grande problema é o seguinte, galera. Eu bato de novo nessa tecla. Será que o Abel Ferreira vai ter a capacidade de fazer esse elenco jogar? Porque não adianta. O cara pode ter do bom, do melhor, pode ter os camarões, como o Facicani falou ali, o Lugó falou, né? Os bagres estão indo embora, está chegando os camarões. Mas o cara não consegue fazer camarão algum jogar. O cara está sabotando o futebol do Marlon Freitas, está sabotando o futebol do Alan, que é um bom jogador, o garoto Alan. O nosso John Ares, que recém chegou também, está jogando improvisado, marcando lateral. Então vocês acham que esse treinador vai ter a capacidade de fazer esse time jogar? Para mim o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, indiscutível. Não é isso que eu tô querendo dizer, que ele não presta, que ele é um treinador que não fez coisas boas pelo Palmeiras. Ninguém vai esquecer o que ele fez pelo Palmeiras. É o maior técnico da história do Palmeiras, com certeza, o mais vencedor. Mas galera, tudo tem um início, meio e fim. E pra mim, já deu. O Abel Ferreira, o ciclo do Abel Ferreira já acabou no Palmeiras, galera. Não podemos ficar felizes somente com o Campeonato Paulista. Palmeiras não tem padrão de jogo. Palmeiras tem um bom elenco, mas não tem padrão de jogo. O Abel não consegue fazer esse time jogar. É só chutão. Não tem jogada ensaiada, não tem nada, galera. Se você discorda de mim, pode comentar no vídeo, claro, com educação sempre, né? Vamos debater essa tese que o Abel não
tem mais condição de ficar no Palmeiras. Essa é a verdade, galera. É preocupante, né? Porque o Palmeiras está contratando bons jogadores, mas o técnico não consegue fazer jogar. Vejam bem o Flamengo. O Flamengo aí, Felipe Luiz começou a vacilar aí, não deu resultado. Trouxeram outro técnico e o time já começou aí a jogar bola, né? Começou a jogar bola. O Vasco da Gama, por mais que o Vasco é um time que há muitos anos não é o Vasco que a gente conhece, mas o Renato Gaúcho já conseguiu mudar a cara do time. Então, pra você ver que às vezes você mudar ali o comandante faz a diferença. Tem horas que não é só os jogadores que tem que trocar, tem horas que tem que trocar o comandante também. E pra mim o Palmeiras já passou já a época do nosso técnico Abel Ferreira. Mas comenta aí no vídeo, vamos debater sobre esse fato aí do Abel Ferreira continuar ou não no Palmeiras, porque o Palmeiras está se reforçando, está buscando mais nomes no mercado, mas o grande problema é que o técnico não consegue fazer essa equipe jogar. Agora falando sobre o jogador Wendel, vocês acham que é uma boa para o Palmeiras? Querem o Wendel no Palmeiras junto com o Nino? Ou o Danilo? Ou o Fabinho? Qual dessas opções vocês acham mais ideal para o Palmeiras contratar aí após a Copa do Mundo? Deixa aí a sua opinião no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!